Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva neste canal, porque todos os dias eu estou aqui com você. Vamos lá. Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, de certa forma, ele é muito negligenciado. Muitos por falta de entendimento, outros até de forma proposital. Mas eu estou aqui nessa manhã para te falar quem é o Espírito Santo. E eu senti de Deus também de gastar ou investir um pouquinho mais desses vídeos nas madrugadas, compartilhando não somente quem é o Espírito Santo, a sua obra, mas tornando então esse conhecimento ainda mais prático. Eu quero começar dizendo quem é o Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo, ele é Deus. A palavra do Senhor vai dizer em alguns textos bíblicos alguns dos seus atributos que pertencem somente a Deus. Primeiro é a onisciência. Em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 11, a Bíblia vai dizer que ele prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Um Deus que sabe todas as coisas. Onisciência, um outro atributo que nós vemos no Espírito Santo é o estar em todos os lugares, a onipresença. Em Salmo 139, do 7 ao 10, o salmista vai falar que não há como fugir, Para onde eu me ausentarei do seu Espírito? Não tem como fugir da presença do Espírito Santo. E também um dos atributos representados na Escritura sobre o Espírito Santo é a onipotência, todo o poder. Em Lucas 1,35, o anjo diz que descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Veja, o Espírito Santo, ele tem todo o poder. E um outro atributo é a eternidade. Na carta aos Hebreus, ele é chamado de Espírito eterno. Então, partimos disso, Em Hebreus 9,14 está ali o relato. Vamos partir disso. Primeiramente, ele é Deus. O Espírito Santo esteve desde o início da criação. Em Gênesis 1:2, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. Nós vemos o Espírito Santo agindo na criação, nós vemos o Espírito Santo agindo em meio a toda a escritura de Gênesis até Apocalipse. Por exemplo, nós vemos o Espírito Santo usando homens. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo vinha sobre alguns como reis, profetas, e estes então eram usados, juízes, estes eram usados de uma forma sobrenatural. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Sansão, quando o Espírito Santo se apoderou dele, nós vemos um homem muito forte. A força de Sansão, na verdade, provinha do próprio Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo, então, praticamente em tudo. Veja que o Espírito Santo estava presente na criação, ele gerou o mundo. Nós vemos também que o Espírito Santo ele esteve atuante em todo o contexto da história bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em João capítulo 16, verso 8, a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Jesus afirma que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da condenação. Não somente isso, em Tito capítulo 3, verso 5, em João capítulo 3, nós vemos sobre uma regeneração, que quem faz isso é o Espírito Santo. O novo nascimento é produzido pelo lavar da regeneração do Espírito Santo, e essa é uma obra que somente Deus pode produzir. Nós vemos a inspiração da Escritura em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que foram homens movidos pelo Espírito Santo que falaram. Nós vemos também na carta a Timóteo que toda a palavra foi divinamente inspirada, ou seja, o sopro de Deus, a condução de Deus, o próprio Espírito Santo esteve organizando toda essa Bíblia que hoje nós temos. Usou homens comuns, mas os guiou, os orientou. Perceba então que em Atos capítulo 5, verso 13 e 4, nós vemos que Ananias e Safira eles mentem, e quando há então
essa mentira, os discípulos, ali, os apóstolos falaram: vocês não mentiram para homens, mas vocês mentiram para o próprio Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo, eles mentiram para o próprio Espírito Santo. Há uma identidade no Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, a habitação dele, conforme 1 Coríntios capítulo 6, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo esteve ou foi o responsável pela ressurreição. Em Romanos 1,4, nós vemos que o Espírito Santo participa da obra da redenção e participa da obra da ressurreição. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês compreendam que o Espírito Santo, primeiramente, ele é Deus. Agora, não somente ele é Deus, nós podemos compreender também que há assim como há o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, há uma atuação diferente para o Espírito Santo. Então, quando nós nos recordamos, por exemplo, de Deus Pai, obviamente ou claramente lembramos da criação. Quando falamos sobre o Deus Filho, Jesus Cristo, nós nos lembramos sobre a redenção. Agora, quando falamos sobre Deus Espírito Santo, o que te vem à mente? Algumas pessoas acabam deixando de lado ou não se importando, mas eu quero frisar nessa manhã sobre quem é o Espírito Santo e você vai entender o porquê que eu estou levando você para esse caminho. Nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus e uma pessoa. Não pessoa como você está me vendo, não é nesse sentido, mas que tem uma personalidade. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8:27 que ele tem uma mente, que ele tem um raciocínio. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 12:11 que ele tem uma vontade. Em Efésios 4:30, Paulo diz que nós não podemos ou não devemos entristecer o Espírito Santo. Em Tiago 4:5, a Bíblia vai dizer que ele tem como que ciúmes de cada um de nós. Então perceba que, assim, as características ou revela uma personalidade do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque quando nós pegamos a Bíblia, nós vemos que o ministério de Jesus ele foi conduzido pela atuação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. A palavra vai dizer que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. E toda a trajetória de Jesus foi movida pelo Espírito Santo. Chegou um momento, e agora presta bem atenção, chegou um momento que Jesus fala aos seus discípulos dizendo que estava na hora dele partir. Quando ele fala isso, lá em João capítulo 13, capítulo 14, você verá o contexto. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo sobre a obra da crucificação, a redenção, o propósito pelo qual Jesus veio, para salvar o perdido, para salvar a humanidade do seu pecado. Quando Jesus afirma isso, dizendo que ele estaria praticamente cumprindo o seu propósito, ou no fim da sua vida, os discípulos começam a ficar tumultuados. Pedro diz assim para ele: como que pode? Não, aonde o Senhor for eu vou, se vier alguém para te matar eu me coloco na frente, eu dou um jeito, vou lá e resolvo. Mas Jesus está dizendo: Pedro, o lugar que eu vou você não pode ir. E não somente Jesus fala para Pedro, mas fala para todos: eu vou para um lugar que nesse momento vocês não podem ir. Os discípulos ficam desesperados de certa forma. Como assim? Como que Jesus vai para um lugar e eu não vou estar junto? Pensa comigo, meus irmãos. Quem resolvia os problemas dos discípulos? Era Jesus. Quando eles não conseguiram libertar os demônios, as pessoas dos demônios, Jesus estava lá. Quando estava na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus estava lá. Quando eles tiveram aquele medo, ou naquela tempestade no barco, Jesus estava lá. Jesus estava o tempo todo resolvendo situações que eles não conseguiam. É por isso que em João capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim. Jesus começa então a tranquilizar o coração desses discípulos. Mas o mais interessante, quando nós pegamos João capítulo 14, verso 6, verso 7 e por aí, nós vemos Jesus falando sobre o Espírito Santo. E Jesus diz assim: eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou estar preparando um lugar para vocês, porém eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Este Consolador ficará com vocês até o fim. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Quando Jesus revela isso, está falando sobre o Espírito Santo. Eu quero que você entenda agora uma coisa.
A Bíblia vai dizer que Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. O que quer dizer, meus irmãos? Uma construção, um prédio onde a igreja se reúne, é só um prédio se não houver pessoas. A igreja que, por exemplo, eu pastoreio, antes de ser uma igreja, antes de ser um templo, ela servia como uma fábrica de móveis. Depois que nós entramos naquele lugar, nós consagramos aquele lugar para que Deus possa assumir o controle de tudo. Mas só há manifestação de Deus quando há o quê? Pessoas. A Bíblia vai dizer então que o Espírito Santo, ele seria nos dado. Ele seria enviado. E qual que é o lugar de morada do Espírito Santo? Somos nós. Agora presta atenção. E eu preciso que você entenda isso porque eu estou caminhando para o fim do vídeo. Esse vídeo da manhã. Espera que amanhã nós continuaremos falando sobre isso. Quando Jesus então fala isso aos discípulos, nós vemos que Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo vem, em Atos dos Apóstolos. A partir desse momento, todos, não somente alguns, como no Antigo Testamento, todos aqueles que declaram que Jesus é o Senhor de suas vidas, estes recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz morada em você. Agora você tem o Deus contigo, ou o Deus conosco. O Espírito Santo, então, é a melhor companhia que você poderia ter. A palavra do Senhor vai dizer que a graça de Deus, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, que seja sobre todos. Amém. Nós vemos essa bênção apostólica lá na carta aos Coríntios. Veja que o Deus da comunhão é o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias, aquele que nos segura, aquele que nos auxilia, aquele que nos conduz a uma vida cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Tá bom, pastor, você me deu uma série de informações, o que eu faço com isso a partir de agora? Qual é o passo prático que eu coloco? Primeiramente, você vai orar. Senhor, eu entendo que Tu estás comigo. Obrigado, Espírito Santo, pela Sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por Sua companhia, por Sua direção, por Sua orientação, pela revelação, pela sabedoria. Você vai começar a partir de hoje a respeitar profundamente o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser respeitado, adorado, ele deve ser exaltado e ele deve ser completamente na sua vida. A sua vida tem que ser uma vida de intimidade com o Espírito Santo. A partir disso, eu quero te convidar a você assistir o próximo vídeo amanhã, pois eu estarei dando continuidade a tudo isso que eu falei. E você vai entender o quão grande e maravilhoso é você compreender quem é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se inscreva neste canal se ainda você não é inscrito. Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Abração.